Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Clodiano, hoje é dia 18 de julho, domingo, um bom dia do Senhor para todos nós. Hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênios, seção 77, versículo 14. É uma explicação de Apocalipse, capítulo 10, quando ali João ele tem uma visão sobre um livrinho, e o anjo diz para ele comer aquele livrinho. E na boca dele é doce, né, aquele livro, aquelas palavras, mas no ventre dele se torna amargo. Então vamos lá, vamos pegar a explicação, o que significa essa visão que João ele teve. Diz aqui, no versículo 14, pergunta, o que devemos entender pelo livrinho que João comeu, como mencionado no capítulo 10 de Apocalipse? Resposta, devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel. Eis que este é Elias, o qual, como está escrito, deve vir e restaurar todas as coisas. Bom, então o significado é que era uma ordem específica para João, tá bom? Era a vontade de Deus que ele reunisse as tribos de Israel, tá bom? Então é algo bem específico para ele. O fato dele comer, né, e ir para o ventre dele, significa que faria parte dele, faz parte dele reunir as tribos de Israel, tá bom? E com essa missão que Deus deu para ele, ele se torna um Elias, tá bom? Elias é um título que significa preparar, né? Como João Batista, ele era um Elias porque ele preparou o caminho do Senhor. E nesse sentido aqui, João também ele é chamado de Elias, porque ele está preparando para a reunião das tribos de Israel. Que interessante, né? Então essa revelação aqui, ela tem um significado específico para João, tá bom? Que era essa missão, a vontade de Deus que ele recebeu, tá bom? E muitas vezes, eu vou voltar no texto de Apocalipse 10 aqui agora, mas muitas vezes quando ele recebe essa palavra, né, esse mandamento de Deus, é doce, né? Mas às vezes cumprir essa vontade se torna amarga, né? Por causa de perseguição, por causa de difamação. Então às vezes não é tão fácil guardar o mandamento que Deus ele dá, tá bom? Então por isso que esse livrinho na boca dele era doce, mas no ventre dele se tornou amargo. Vamos lá para Apocalipse capítulo 10, eu vou ler o versículo 9 e o 10. Diz assim, isso é João falando, né? E fui ao anjo e disse-lhe, dai-me o livrinho. E disse-me, tomai-o e comei-o, e ele fará amargo no seu ventre, porém na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo, né? Então nós já temos a resposta que eu tinha acabado de ler ali. Muitas vezes não é tão fácil, né? Então se torna amargo ali cumprir a vontade do Senhor. Podemos ver os apóstolos ali, ao cumprir a vontade do Senhor, uns foram apedrejados, outros decapitados, eles foram perseguidos e mortos, tá bom? Mas a vontade do Senhor sempre prevalece, e eles querem fazer a vontade do Senhor. Então eles recebem com alegria até mesmo as tribulações que eles recebem na carne. Bom, como nós podemos aplicar essa escritura aos nossos dias para nós, tá bom? Então ela tem a aplicação para João, especificamente, e agora eu vou fazer uma aplicação para nós. Bom, não é a primeira vez que alguém come as palavras, né? Um livro, por exemplo. No Velho Testamento também é mencionado esses livros como pergaminhos, né? Como rolos, papiros. Então, a Ezequiel, eu vou ler aqui, ó, não vou ler não, vou só mencionar. Ezequiel capítulo 3, o Senhor ordena, né, um anjo ordena que ele coma um rolo, né, que é como se fosse um livrinho aqui também, tá bom? Era um rolo de pergaminho. E ele comeu, e esse rolo, esse livro, ele continha a palavra do Senhor. E ele é semelhante ao livro aqui que João comeu, tá bom? Ele era escrito por dentro e por fora. E quando ele comeu, ele se encheu da palavra do Senhor. E aí foi ordenado a ele que fosse pregar às outras pessoas, né? É muito legal essa parte de comer e fazer entrar no ventre. Porque aquilo que nós comemos fisicamente faz parte de nós, né? E isso também começa a expressar no nosso corpo, né? Ou você nunca ouviu essa frase aqui que muita gente fala, né? Você é aquilo que você come. Então, o aparelho digestivo nosso, o que nós comemos, faz
às vezes ou ele ficar preguiçoso, ou ele trabalhar mais aceleradamente, e tudo isso influencia em nosso sono, no nosso bom humor, né? Tem até uma frase, eu não gosto muito dessa frase, quando as pessoas falam assim, ele está enfesado, né? Enfesado é cheio de fezes, né? A pessoa fica de mau humor, né? Então tudo isso, né, como um símbolo, né, de comer a palavra de Deus, também vai entrar em nós e nós vamos ter... Um outro exemplo sobre comer a palavra de Deus está aqui em 2 Nef, capítulo 31, o versículo 20, que parte do versículo diz assim: portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Olha só, se nós nos banquetearmos com as palavras de Cristo, nós vamos se encher da palavra de Cristo. E aí nós vamos ter a vida eterna em nós, né? Porque a palavra de Cristo que nós nos alimentamos, assim como nós temos que alimentar o nosso corpo, comer e trazer energia, e também depende muito das coisas que nós comemos, né? Tem alimentos que fazem bem para a saúde, tem alimentos que fazem mal, e inclusive tem alimentos que matam as pessoas, né? Que vai matando aos poucos ali, que realmente são alimentos tóxicos, né? E nós devemos realmente não fazer uso de alimentos que vai nos matar, nos prejudicar, e sim sempre poder conservar o nosso corpo. E aqui está falando sobre a palavra de Deus, o efeito que ela vai ter em nós, espiritualmente, né? Então quando eu absorvo a palavra de Deus, aquilo começa a fazer parte de mim, eu vou começar a mudar naturalmente. Então se eu ler todos os dias estudar as escrituras, e esse é o objetivo desse canal aqui, estudar todos os dias, vai começar a fazer parte de mim essa mudança, e vai ser gradual, e às vezes você nem vai notar a mudança, mas vai ser gradual, e você vai se enchendo da palavra do Senhor e se enchendo da vida eterna, né? Que fantástico isso. Lembrando que aqui, né, Felipe diz, banqueteando-vos com as palavras de Cristo. Banquete é grande, é muita variedade de comida, né? Então não é apenas comer, tá bom? E também não quero dizer aqui que você tem que ler muitos capítulos para se banquetear. Às vezes em um versículo, você ponderando, como nós estamos fazendo agora. Compartilhamos um versículo apenas lá e estamos juntando outros para procurar entender e fazer uma aplicação melhor. Então isso é se banquetear com as palavras de Cristo, tá bom? Então é diferente, por exemplo, de só comer. Você está com fome, vai lá no fast food aí e come lá sanduíche, né? Sanduíche ou hambúrguer. Come lá uns 3 hambúrguer lá, você vai se encher, né? Não vai ter fome. Mas a nutrição, ela realmente vem de alimentos diferentes, né? Vem realmente ali do arroz, feijão, salada, trigo, frutas, tudo isso traz nutrição. Então é diferente de comer, nós devemos realmente nutrir o nosso espírito, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, dizendo que aquilo que nós comemos, né, acaba fazendo parte de nós, né? Então tem essa frase aqui, como eu mencionei, que fala sobre você é aquilo que você come. Então se você come coisas boas, seu rosto vai ser diferente, você vai estar com um humor diferente. Você já ouviu falar, né, dessa palavra enfesado? Não gosto muito dessa palavra não. É quando a pessoa está cheia de fezes ali, o humor da pessoa é diferente, a pessoa fica zangada, perde a paciência fácil. Então nós devemos realmente nos alimentar do que é bom, da palavra do Senhor. E de certa maneira, quando nós comemos, aquilo faz parte do nosso organismo. Então, assim como João, o amado lá, ele recebeu uma missão de reunir as 12 tribos de Israel, nós também temos a missão de compartilhar o Evangelho. Então nós temos uma missão também com o Senhor, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. É essa a mensagem que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.